Que seja então feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todas e todos que estão nos assistindo. Para variar, salvo engano, só tem mulheres aqui, né? É. Então, sejam todas muito bem-vindas. Eu acho que às vezes no YouTube tem um ou outro homem que assiste, mas via de regra no Nubo, isso é muito legal, são só mulheres. Então, gente, hoje é o nosso último dia de aula de 2023 e um dia de revisão, né, no qual nós teremos aí 2 aulas seguidas, sendo que essa revisão, na verdade, ela vai contar com muitas questões, tá? Eu fiz alguns tópicos, né, alguns pontos-chave em uns poucos slides, mas tem muitos slides de questões para a gente poder conversar, né, e com os principais tópicos que historicamente caem no Enem, que eu acho que são mais importantes também, beleza? Antes de mais nada, no entanto, não é uma dinâmica nem nada disso não, mas eu gostaria que vocês ou abrissem o microfone ou digitassem as disciplinas nas quais vocês, perdão, tem mais dificuldade, para a gente poder começar a aula de um jeito diferente. Então, digite aí se é física, química, o que é, etc., para a gente poder conversar. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui os nossos slides. Ó, a minha, eu já vou falar, provavelmente era, como é que chama isso? Ai, peraí que tá vindo, tá vendo? Nem lembro mais. Química inorgânica. Eu acho que era a disciplina que eu tinha mais dificuldade. Eu gostava de química orgânica. Eu não tinha muita manha em química inorgânica, não. Mas, na verdade, são conteúdos específicos. Ah, entendi. É, orgânica é legal, né? Por isso que é legal, porque é fácil. Ai, ai. Bom, eu odeio química. Eu tô perguntando aqui, Laura, pro pessoal, quais são as disciplinas então, calma. Eu tô perguntando quais são as disciplinas que a galera menos gosta ou tem mais dificuldade. Por quê? Porque aí, quando a gente, quando eu vou falar de sociologia, a sociologia, ela é uma disciplina que vocês podem achar assim, eu gosto, não me incomoda muito, mas via de regra, né? Não tem ninguém que vai falar assim, eu detesto sociologia, ou então, eu detesto história, alguma coisa assim, né? E o que eu quero dizer é que, na verdade, a disciplina é exatamente isso. Ela pode parecer algo trivial, porque ela trata do nosso cotidiano, mas que, na verdade, tem muita teoria envolvida, né? Então, a disciplina ela é construída, ela é embasada em cima de muita teoria. E o que a gente não pode perder de vista quando a gente está resolvendo uma questão de sociologia é isso. É justamente o fato de que você não tem que responder a questão baseado num achismo, né? Mas é baseado em teoria. Por que que a gente às vezes pode confundir achismo com teoria? Porque como a sociologia ela lida com fatos do nosso cotidiano, às vezes a gente tende a colocar a nossa perspectiva, não é? Aquilo que a gente acredita na frente daquilo que a gente está estudando. Então, quando a gente
quando vocês forem ler uma questão de sociologia ou um texto, aquilo, primeiro, tem um monte de interpretação de texto, mas segundo, vocês precisam das ferramentas teóricas para poder interpretar bem um texto de sociologia. Então, o que eu quero dizer para vocês é, quando vocês forem resolver uma questão, principalmente se essa questão for de sociologia, ou filosofia também serve um pouco, mas isso eu deixo para o Danilo. Mas principalmente se a questão for de sociologia, leiam as alternativas e o comando da questão antes de lerem o texto, porque isso vai te indicar aquilo que você deve procurar no texto e para qual lado, né, dos seus estudos sociológicos você deve estar focando. Então, se a questão é sobre trabalho, você vai saber se o trabalho, se a pergunta é sobre mais-valia, se a pergunta é sobre direitos sociais, o que a questão está te direcionando. Então, você já vai ler aquele texto sabendo sobre o que você deve estar ligada, beleza? Bom, mas então, além disso, uma última pergunta para a gente, de fato, começar a passar os slides. Dentro da sociologia, quais são os tópicos que vocês têm mais dificuldade? Porque isso era uma conversa que eu queria ter, que está até aqui, ó. Vou passar os slides para vocês verem. Tchups, tchups. E aí eu deixei algumas sugestões, como perguntas. Professor, eu acho que a parte que a Raíza falou ali de cultura, eu acho que eu teria mais dificuldade, sabe? Porque a Cal, nas últimas aulas dela, falou que ela tem um feeling, né, ali, um sentimento de que possa cair como tema da redação apropriação cultural. Eu acredito que esse tema tenha muito a ver com sociologia, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, se esse tema cair, eu tô ferrada, porque não parece um tema fácil, mas não é. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa questão cultural, porque a sociologia aborda muito isso, né? Não, total, é uma ótima questão, excelente apontamento, Laura, porque você vai lembrar que na aula que a gente teve sobre o cancelamento, né, a gente aborda, num certo sentido, uma perspectiva paralela à questão da apropriação cultural, porque, na verdade, o que a apropriação cultural faz é ela torna mercadoria, não é, algo que é próprio de uma cultura, que são costumes, podem ser valores, pode ser uma estética. Então, se vocês lembrarem do Adorno e do Horkheimer, né, que são os maiores proponentes, talvez, da teoria crítica na filosofia, eles vão dizer que a indústria cultural, ela faz justamente isso, né? Ela se apropria de aspectos culturais da sociedade e ela transforma aquilo em um produto, em um bem para ser consumido. Então, quando ela faz isso, o que, na verdade, está por trás desse movimento é justamente transformar algo que deveria ser um aspecto cultural em um bem a ser vendido. Por quê? Porque, na verdade, isso é um movimento que se dá a partir da Revolução Industrial, então você transforma a cultura num produto, para que empresas, no caso, pode ser a midiofônica, você pode ter as grandes produtoras de cinema, de filmes, na verdade, de conteúdo digital hoje. Agora a gente também tem a questão das mídias sociais, das redes sociais, etc., lucrem, né? Então, no final das contas, a apropriação cultural, eu diria que ela tem dois aspectos centrais. Um aspecto é a transformação, é a apropriação de costumes, tradições, valores e estética, não é? De um determinado grupo, de um determinado povo, e isso se transforma, portanto, numa mercadoria, e isso pode ser conectado, ou melhor dizendo, eu acho que deve ser conectado com a questão da
indústria cultural do Adorno e do Horkheimer, e, ao mesmo tempo, isso pode ser usado também como uma forma de fazer o quê? Se você tem, por exemplo, né, a questão que normalmente é discutida, ou pelo menos tomada como central nesse métier, assim, os dreads, por exemplo, né? Você faz com que, muitas vezes, algo que seja um símbolo de resistência, algo que seja um símbolo que tenha um significado maior, se perca, né? Ou seja diluído no meio social. Então, se antes, né, as pessoas que, sei lá, usavam o cabelo de uma determinada forma, faziam aquilo por causa de XYZ, à medida em que aquilo vai sendo apropriado, esse significado, essas razões, elas vão sendo perdidas ou diluídas, enfraquecidas. E isso também a gente poderia conectar, não é? Finalmente, eu estou fazendo a dissertação na minha cabeça, eu terminaria levantando o seguinte problema, né? O que significa essa apropriação cultural? E, portanto, no sentido de que, se por um lado a gente quer propagar, promulgar, promover a liberdade de expressão, por outro, a gente tem que tomar cuidado para não exercer um certo tipo de colonialismo frente às diferentes tradições e valores culturais que os diferentes povos, e, enfim, as diferentes populações e etnias têm. Bom, em relação a sociólogo que fale sobre isso, mais recentemente a gente tem um sociólogo espanhol, salvo engano, Castells, que trata um pouco sobre o tema, mas, via de regra, o que a gente tem é essa relação com aspectos sociais mais tradicionais. Então, como eu disse, com a indústria cultural e também com essa com a questão das escolas antropológicas, né, etnográficas, etc. Então, a gente tem esses dois aspectos mais tradicionais do ponto de vista teórico. Deixa eu ver o que é mais que alguém falou. Cultura e trabalho. Durkheim. Fatos sociais. Mas na hora, os pilares, porque não consigo traduzir. Como assim você não consegue traduzir, Rayane? A Emanuele mandou o trio do mal da sociologia, o Marx, Durkheim e o Weber. São os três porquinhos. Desculpa, Chico, te interromper. Não, manda aí. Basicamente, quando você fala as ideias dos pilares aí, o Marx, o Weber e o Durkheim, às vezes eu não consigo, tipo, colocar aquela ideia que ele tá colocando. Tipo, por exemplo, ele fala do fato, o Durkheim, ele vai falar do fato social. E aí, quando eu vou para as questões, eu não consigo colocar ali, tipo, qual seria a resposta para o que ele tá falando do fato social, que ele tá falando lá no texto. Uhum. Eu acho que a forma mais fácil de entender e de pensar no fato social é porque, em relação ao Weber, né, eu sempre gosto de contrapor os dois. O Weber, ele fala da importância do aspecto subjetivo em relação ao que ele vai chamar, né, do seu método compreensivo. Já o Durkheim, ele vai dizer que o fato social é uma coisa que é fora, que ela está antes, ela é externa ao indivíduo, então ela independe do indivíduo. Então, num certo sentido, um fato social é quase como se fosse uma roupa que você muda, que você coloca para poder ir num determinado ambiente e não em outro. Então, por exemplo, você não vai com um vestido de festa, ou
enfim, como a roupa que você iria numa festa, não há missa às 10 da manhã no domingo, né? E também, ao mesmo tempo, você não vai com essa roupa que você estava na missa às 10 da manhã no domingo para poder, sei lá, ir num estádio de futebol. Ou então, você não vai, entendeu? São essas diferentes formas que você tem de se portar. Então, tipo isso, usar gravata na praia, exatamente, ótimo exemplo. Então, isso para o Durkheim são os fatos sociais, quer dizer, é a forma como você age em determinada situação. E por que que o Durkheim fala isso, que é dessa forma? Porque ele fala que isso é anterior ao indivíduo. Quem te dá isso é a sociedade. Então, essas formas de agir são dadas pela sociedade. Por isso que o Durkheim é conhecido como um método funcionalista, porque para ele a sociedade ela tem um duplo eixo, né? Quer dizer, ela tem a questão das partes, as partes somos nós, os indivíduos, as instituições, as organizações, e ela tem a parte da função. Então, a parte da sociedade aliada à sua função é aquilo que promove, não é, o funcionamento, é aquilo que organiza a sociedade. Então, tanto é, e eu gosto muito de conectar isso diretamente com a questão da anomia. Quando o Durkheim fala que a gente tem uma sociedade que não está funcionando, é aí que a anomia entra em cena. Então, quando as partes deixam de exercer bem as suas funções, isso significa que o tecido social está se desfacelando, ou que a base, né, que o regime que está por trás daquela sociedade, ele não mais comporta a forma pela qual a sociedade deveria funcionar. Então, o Durkheim, você tem que olhar para ele como esse cara que tenta descrever a sociedade, mas ele faz isso como se o indivíduo fosse apenas uma peça, e não como se o indivíduo tivesse ele próprio uma subjetividade mais predominante, que é o caso do Weber, né? Deixa eu ver aqui mais. Obrigado, Chico. Eu entendi melhor agora. Ah, que isso. Marx até vai, assim como Weber. Bom, beleza. Então, bom, vamos seguir aqui. Então, isso foi alguns pontos que eu acho que podem cair. Em sociologia, eu sempre acho que eles vão cobrar questões relativas a trabalho e a sociedade brasileira, né? E quando a gente está falando de sociedade brasileira, a gente pode pensar em sociedade brasileira dividida em alguns aspectos. A gente pode pensar na questão da cidadania, que eu acho muito forte, muito latente, né? Sobretudo depois do que a gente viveu em relação à pandemia no Brasil. Então, eu acho que isso pode ser uma questão de acesso, por exemplo, a direitos, né? A questão do trabalho, ela é recorrente, porque, primeiro, você tem várias formas de perguntar sobre o trabalho, você pode perguntar de forma mais teórica e mais técnica e direto, perguntar, por exemplo, qual é o conceito de mais-valia absoluta em Marx, né, alguma coisa desse tipo. Claro que a questão no Enem nunca é direta assim, né, mas ela poderia ser uma questão um pouco mais teórica nesses termos, ou você pode ter questões que tratam de determinadas notícias ou de determinados dados e depois pergunte sobre aspectos mais técnicos, como a gente verá nas questões à frente dos slides. Tá? Então, aqui, ó, inclusive, alguém falou do trabalho, tá aí o Marx, o Durkheim e o Weber, então é muito importante a gente entender os principais aspectos para esses autores no que tange o tema do trabalho. Eu diria que, sobretudo, para o Marx e para o Weber, porque, né, o Weber tem a questão do protestantismo, né, e como isso, para ele, né, o espírito do capitalismo. Então,
como se conectam essas duas coisas, como Weber enxerga essa conexão, e para o Marx, né, a questão que a gente já conhece da mais-valia absoluta, desse método dialético dele, de que há um conflito, não é? Por isso que a gente fala do conflito das classes sociais. Então, como isso é dialética no sentido de que há uma disputa e dessa disputa deve-se surgir algo novo, não é? Ao mesmo tempo, outra coisa que pode ser cobrada, a racionalização do trabalho. Então, aqui a gente está falando daquilo que ficou conhecido como Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, etc. E como essas questões se conectam com o mercado de trabalho nos tempos atuais. Então, eu acho que sempre aqui há uma questão, um pano de fundo, que é o mercado de trabalho nos tempos atuais, tá? Então, eu teria isso em mente. A reforma trabalhista, né, que se deu no Brasil, e a uberização, informalidade do mercado de trabalho, o que não faltam são dados, né, sobre os resultados dessa reforma trabalhista que foi passada, e por fim, a quarta revolução industrial, que eu também acho que tem a ver com o mercado de trabalho, que a gente pode pensar, por exemplo, como será o mercado de trabalho daqui a 10 anos? Tem muitas reportagens, né, muitas notícias, textos jornalísticos sobre isso. Como que o mercado de trabalho ele está se mudando, está se movimentando e está se transformando. Então, eu ficaria atento sobre o tema trabalho, sobretudo nesses 4 tópicos, beleza? Alguém tem alguma dúvida ou gostaria de saber alguma coisa melhor sobre esses 4 tópicos? Eu vou aproveitar para tomar um cafezinho. Poderiam super fazer um paralelo com a inteligência artificial, né? Que na verdade é como a indústria 4.0 está se transformando e está ganhando cada vez mais fôlego. Vai lá, Laura. Eu queria saber mais sobre essa parte da quarta revolução industrial, porque assim, agora, eu não sei se cairia no Enem, porque é algo bem recente, mas tem a nova ideia do home office, né, que é como posso dizer, negócio de trabalhar em casa. Só que é um assunto bem recente, né, talvez, não sei se vai cair no Enem esse ano. Vou te fazer uma pergunta de outro jeito. Você acha que poderia cair no Enem alguma coisa sobre pandemia esse ano? Olha, eu acho que complicado de responder. Porque assim, eu fiz Enem na pandemia em 2020, eu fiz em 2021, eu fiz em 2022 e caiu. Mas caiu de forma bem sutil, não foi aquela coisa mais massiva, não. Então, o ponto é só esse, é porque o home office estava junto com a pandemia, né? Então, assim, eu acho que essas coisas caminham de mãos dadas. Então, você tem razão que eles provavelmente não vão cobrar falando assim, cite, sei lá, não é cite, né? Mas dos aspectos abaixo, quais eles podem, por exemplo, te dar um texto e virar falar assim, sobre qual aspecto da indústria 4.0 esse texto está falando. Eu não acho que vai ser isso. Mas como é que isso pode ser cobrado? Isso pode ser cobrado falando assim, o mercado de trabalho está em constante transformação, desde a Revolução Industrial inglesa, na Inglaterra, em 1887, as coisas se transformaram assim, assim, assado, e agora a gente vê uma transformação parecida com a utilização de novas tecnologias, como a inteligência artificial, ponto. E aí ele pode perguntar assim, como essa transformação impacta o mercado de trabalho? Entendeu? Então, essa é uma pergunta, é por isso que eu estava dizendo que sociologia, às vezes, ela não é que ela, como que eu posso colocar isso? Ela pode ser enganadora, porque parece que é uma questão que é tipo assim, eu tinha que estar lendo, eu tinha que só estar consumindo jornal, revista, para poder saber a resposta dessa questão. Mas, na verdade, tem teoria por trás, entendeu? E aí, nesse sentido, eu acho que a indústria 4.0 entendeu que a indústria 4.0, pelo menos assim,
no voo de pássaro, facilitaria muito entender a configuração do mercado de trabalho atual, sobretudo pela questão da uberização e informalidade, porque isso está acontecendo porque as pessoas, novamente, não estão tendo acesso aos postos de trabalhos aos quais elas tinham anteriormente, porque o mercado de trabalho está em constante transformação, mas agora ele está numa transformação cada vez mais acentuada, mais agravada justamente pela indústria 4.0. Bom, então, Fordismo e Taylorismo. Fordismo, vocês têm que pensar na linha de montagem, o Charlie Chaplin apertando porca no filme, como é que chama? Esqueci agora, Tempos Modernos. Aquilo é Fordismo. Linha de montagem, produção em larga escala, o mesmo tipo de produto, etc. O Taylorismo, ele já é uma... como que a gente pode dizer? Não é uma evolução, mas ele coloca aspectos gerenciais que não estão presentes necessariamente no Fordismo. Então, o Taylorismo, você vai ter a questão da manutenção, da administração do tempo, você vai ter a questão dos trabalhos cada vez mais específicos. Então, é como se fosse um passo adiante com o gerenciamento do tempo, com esse destaque para as posições de gerência, tá? Então, o Taylorismo, ele tem esse passo além em relação ao Fordismo. Então, os dois são basicamente linhas de produção, linha de montagem, só que você tem essa questão do gerenciamento de tempo e que era outra coisa que eu queria falar? Gerenciamento. E as tarefas cada vez mais específicas, isso. Espera aí, o que a Laura falou aqui? Upgrade. É como se fosse um upgrade, isso mesmo. Bom. Então, aqui, ó, os pontos-chave, né, que eu acho que podem cair sobre a sociedade brasileira são problemas estruturais, como o patrimonialismo e o racismo, a desigualdade social e a ausência de aspectos básicos para o exercício da cidadania, e a questão rural e dos povos indígenas. Vocês lembram o que é patrimonialismo, gente? Vamos ver. Não? Branco, deu um branco aí, Laura. Ô, professor, se eu for pela construção da palavra patrimonialismo, me lembra para patrimônio. Então, só isso. O patrimonialismo, ele tem a ver com o fato de que... gente, peraí, eu tô lendo o chat aqui e tô vendo uma coisa aqui. Não, eu falei, eu troquei as bolas. O Fordismo é um upgrade do Taylorismo. O Taylorismo vem antes na Europa, do Frederick Taylor, e o Fordismo depois que ele é o upgrade do Taylorismo. Peraí, calma, apaga, dá o branco da Laura aí, deixa eu explicar isso direito. O Taylorismo é essa coisa do gerenciamento de tempo da tarefa específica que as pessoas ficam lá cronometrando a produção, ficam cronometrando o trabalho específico de uma determinada tarefa. O Fordismo, ele vem depois, né, do Ford nos Estados Unidos, com a esteira rolante. Então, é o trabalhador que deve... O melhor jeito de ver isso é o seguinte: para o Taylorismo, o trabalhador
ele precisa se adaptar à máquina e, portanto, é a questão do cronômetro, do tempo. Então, o trabalhador está lá, a máquina está lá, e aí o trabalhador precisa usar a máquina em um determinado tempo, e isso precisa ser feito da forma mais eficiente possível. No Fordismo, que é o Charlie Chaplin apertando a porca. No Fordismo, com a esteira rolante, não é? O que acontece, na verdade, é que as indústrias, as empresas, elas passam a transformar as máquinas, e essas máquinas agora, elas estão cada vez mais adaptadas ao trabalhador. Então, a linha de produção de montagem de carro, por exemplo, né, daí o Fordismo. Então, vocês pensar naqueles braços mecânicos, aquelas coisas todas, sendo utilizadas pelo trabalhador, mas ela é pensada para o trabalhador utilizar. Já no Taylorismo, que é do Frederick Taylor, que é antes isso, né, que isso dá, basicamente, pensar assim, ó, o Taylor está na Europa, o Ford está nos Estados Unidos. O Taylor é essa questão de cronometrar o tempo, e o Ford é essa questão das máquinas estarem mais adaptadas ao trabalhador. O Taylor é o trabalhador fazendo a mesma tarefa, né, milhares de vezes ao dia, repetindo e tendo seu tempo cronometrado para que ele não atrase as outras partes da produção, e no Fordismo é a linha, a esteira de produção com o trabalhador usando uma máquina que está sendo cada vez mais adaptada a ele. E aí, para pegar a quarta revolução industrial, né, como exemplo, hoje o que a gente tem é que as máquinas, elas cada vez menos precisam do trabalhador, porque na verdade o que acontece é que, e olha como é que as coisas se conectam, Laura, olha como é que é engraçado, porque esse trabalhador muitas vezes está em casa remotamente, simplesmente vigiando um sistema para ver se o sistema está funcionando bem. Então, se o sistema não funciona, se uma máquina trava por algum ou outro motivo, o que cada dia que passa fica mais difícil, ele pode, ou ele próprio ir à fábrica para poder arrumar isso, o que normalmente não é o caso, e dois, o que normalmente é o caso, ter alguém ou alguma empresa terceirizada específica para poder fazer esse movimento. Pode falar, Clarissa. Professor, a mão de obra especializada começa a ser feita nessas fábricas durante o Fordismo ou só no Toyotismo? Ótima pergunta. A mão de obra, essa mão de obra mais específica, essa mão de obra que requer um conhecimento mais técnico, isso vem com o toyotismo, tá? O toyotismo é aquele que começa a utilizar uma mão de obra que ela é mais flexível, tá? Então, com o toyotismo que o que acontece? O toyotismo, ele surge em meados da década de 70. Então, o toyotismo ele está interessado em empregar, primeiro, um trabalho cada vez mais especializado, no sentido de que são duas coisas. Então, vamos dividir as coisas para ficar melhor. Tem o trabalho e tem o trabalhador. No Fordismo, o trabalho já é especializado no sentido de que a tarefa que o trabalhador precisa fazer é repetitiva. Então, isso é uma coisa. Tá? Então, o trabalho já é especializado no Fordismo. No Toyotismo, o que acontece é que o trabalhador, ele precisa ser um trabalhador que a gente chama polivalente. O que significa ser um trabalhador polivalente? Significa que ele é um trabalhador flexível, que é um trabalhador especializado no sentido de que é um trabalhador cada vez mais técnico, porque ele conhece as etapas da produção. E por que isso é o caso? Porque se antes, no Fordismo, e mais antes ainda, no Taylorismo, nós tínhamos produções em larga escala, com linhas de montagem e de um produto específico, de um produto, de um tipo de produto apenas,
O toyotismo, o que ele faz é tornar a fábrica cada vez mais flexível. Então, primeiro, você não guarda, por exemplo, grandes estoques de matéria-prima. Segundo, você não faz mais apenas um tipo de produto, você faz os tipos de produto de acordo com a demanda da sociedade. Então é por isso que um dos motivos pelos quais você não guarda grandes estoques de matéria-prima é isso, é porque você não sabe o que a sociedade, qual será a demanda daqui 1 mês, daqui 6 meses. Então essa matéria-prima, ela é mantida, seja com os seus, as indústrias, né, o primeiro setor que extrai essa matéria-prima, ou sejam em depósitos, etc. E em segundo lugar, que talvez seja o mais importante, o bem, o produto, né, que sai agora da fábrica, ele não é assim, todo mundo agora vai ter esse tipo de televisão, como era no caso, né, das fábricas no Taylorismo e no Fordismo. Você coloca apenas um tipo de produto, quem quiser consumir, quem puder consumir aquele produto, consome. O toyotismo agora, justamente porque ele surge como resposta a uma crise do capitalismo, ele faz com que as empresas, as indústrias, elas sejam mais flexíveis e, portanto, elas consigam produzir um produto que a classe mais rica vai consumir, mas ao mesmo tempo ela produz um produto que a classe média vai consumir e ao mesmo tempo ela produz um produto que a classe operária vai consumir. Então, a diferença entre a especialização do trabalho está nessas duas palavras, no trabalho e no trabalhador. Então, para resumir, os postos de trabalho no Fordismo e antes dele no Taylorismo já são especializados, né? Mas o trabalhador do toyotismo, e à medida que o tempo vai passando, esse trabalhador vai precisar ficar cada vez mais qualificado. E por que que ele vai precisar ficar cada vez mais qualificado? Porque ele precisa ser um trabalhador cada vez mais flexível e técnico, especializado no sentido de que ele domina todas as partes do modelo de produção. Fez sentido? Deixa eu voltar aqui. Fez, beleza. Massa. Bom, então para voltar, o patrimonialismo, gente, é justamente essa característica da política brasileira, né, na qual os nossos governantes, mas de modo geral, não apenas os governantes, isso é um traço quase cultural, tem uma dificuldade, entre aspas, de separar o público do privado. Então, por que que isso é assim? Isso tem muito a ver com o nosso passado colonial, com o fato de que grande parte dos nossos governantes, eles eram os donos de grandes áreas de terra, eram donos de latifúndios, etc, etc, etc. Então, esse tipo de prática, ela ainda é, infelizmente, corrente atual no Brasil. Tá? E o patrimonialismo é apenas um problema estrutural que a gente tem na nossa sociedade. O racismo é outro. E aqui tem uma questão que também é uma questão importante e boa para pensar sempre que vocês forem ler um texto de sociologia ou que vocês forem escrever algo, né, vamos supor aí na redação que a Laura está pensando. Diferença entre problema estrutural e problema conjuntural. Vocês sabem diferenciar isso? Não. Eu gosto da resposta assim, pum. Vai lá, Laura. Professor, conjuntura seria tipo um contexto? Sim. Então, tipo, estrutural é uma coisa que já vem
sido feita há, tipo, muito, muito tempo, é algo que está bem enraizado. Então, conjuntura seria algo mais recente, algo que está no contexto mais atual, seria assim? Sim, ótimo. É isso mesmo. Então, por exemplo, por que o patrimonialismo e o racismo são problemas estruturais e não conjunturais? Porque eles são problemas históricos no nosso país. Eles não são problemas que surgiram, sei lá, que seria um problema que a gente poderia pensar num problema conjuntural? A gente poderia pensar que um problema conjuntural, por exemplo, é uma crise migratória. Então, de repente, você tem uma chuva, você tem uma enchente, que faz com que seja inviável morar em determinada região do país. E aí você tem uma crise migratória. Isso é um problema conjuntural. Ou então, você tem um problema recente de violência em um lugar onde não havia esse problema antes. É um problema conjuntural. Agora, um problema estrutural é a questão, por exemplo, do machismo, a questão do racismo, a questão do patrimonialismo, etc. Sim, o patriarcado. Todas essas são questões estruturais. Né? Num aspecto maior, se você for pensar no globo, a questão do colonialismo, por exemplo, é uma questão estrutural. Né? Como que isso estrutura o mundo, as sociedades contemporâneas. Quer dizer, você tem que pensar que a Índia, por exemplo, foi uma colônia europeia até não tanto tempo assim. Né? Que o Vietnã, lá do outro lado, foi uma colônia europeia há não tanto tempo assim. E etc. Beleza? Além disso, gente, desigualdade social e ausência de aspectos básicos para o exercício da cidadania. Super, super importante. Por quê? Porque cidadania, vocês lembram quais são os 3 tipos de direitos que constituem aquilo que ficou conhecido do Thomas Marshall como os aspectos básicos para a cidadania? Vamos ver quem sabe isso. Thomas Marshall foi um sociólogo britânico que vai dar a definição de cidadania. Não. Direito civil, muito bem. Social. E político. Político, muito bem. Isso. Então, o Marshall, ele vai dizer que a gente tem, para o exercício pleno da cidadania, a gente tem que ter acesso a 3 tipos de direitos. Primeiro tipo de direito são os direitos civis. O que significa direitos civis? Direito, por exemplo, à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir. Isso é um tipo de direito civil. E aqui a gente conecta o direito civil com a queda do antigo regime. Tá? O que é a queda do antigo regime? Das monarquias europeias. Então, esse direito civil ele é conquistado a partir desse momento histórico. Os direitos políticos, ou seja, da candidatura, o direito ao voto, isso é conquistado a partir da Revolução Industrial. E, por fim, os direitos sociais, é uma monarquia constitucional, né? O rei, hoje, ele não é o chefe de governo. São coisas diferentes, né? Tem praticamente um papel simbólico. Via de regra, tá, Laura? Sobretudo nas monarquias, com aspas aí, ocidentais, esse é o caso. Né? As famílias reais aí, elas são, na verdade, chefes de Estado, né?
O governo, ele é liderado pelo primeiro-ministro, pelo presidente, isso vai variar de acordo com o modelo daquele país, tá? Então, por exemplo, você tem família real também na Espanha, né, mas o governo é separado. Você tem família real na Suécia, mas é separado. E por aí vai, tá? Então, são esses os 3 aspectos básicos para o exercício da cidadania: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos sociais são aquele, e o que você provavelmente confundiu, Rayane, falando da riqueza, é com os direitos sociais, porque o direito social, ele é justamente esse que vai dizer que os cidadãos, eles têm direito, não é, a participar da distribuição de riquezas. Então, esse é um aspecto dos direitos sociais, tá bom? E, finalmente, gente, sobre a sociedade brasileira também, eu acho que é importante entender a questão rural e dos povos indígenas, né? A questão, por exemplo, do marco temporal está muito recente para poder cair, mas como é feita a demarcação, não é? Das terras, a importância, o que significa grilagem. Eu acho que todos esses termos, todos esses aspectos um pouco mais técnicos, eles são importantes na hora de responder uma questão e na hora de entender o que está sendo cobrado, tá? Porque, sobretudo em tempos mais contemporâneos, mais recentes também, a gente teve um embate muito forte entre esse trabalhador do campo rural, visto na figura não do trabalhador da agricultura familiar ou do pequeno produtor, mas visto na figura do empresário, do fazendeiro, com, né, ou versus os povos indígenas e, sobretudo, né, um determinado movimento social chamado MST. Então a gente viu um embate muito forte nesses últimos anos, inclusive com a cena horripilante do ministro, né, o então ministro Ricardo Salles, falando que era para passar a boiada, etc., no sentido de passar políticas que beneficiassem determinado setor. Tá bom? Bom, então vamos seguir. Isso aqui não tá... O Zoom tá estranho. Pronto, agora acho que melhorou. E aí, quando a gente fala de MST, né, a gente está falando de movimentos sociais. Então, movimentos sociais, eu acho que é muito importante saber quais são normalmente as principais características de movimento social, né? A conexão desses movimentos com demandas populares e o exercício da cidadania, porque muitas vezes esses movimentos eles surgem justamente porque um desses aspectos da cidadania não está sendo cumprido, do exercício da cidadania, né, do que é ser cidadão, não estão sendo cumpridos, como, por exemplo, a questão da moradia, né, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e isso tem a ver também com a questão da democracia de um modo mais amplo, no sentido de que, quando a gente fala de democracia, normalmente a gente está se referindo a um regime político, e a gente sempre esquece de pontuar que esse regime político ele está atrelado a um regime, a um modelo, melhor dizendo, econômico, né? Então, quais são os limites aí desse casamento? Casamento não é uma boa palavra, perdão, desse elo, dessa conexão entre democracia e neoliberalismo, né? Até quando isso é possível? A gente já tem o refluxo da crise de 2008 como um sinal de que as coisas não estão bem, de que essa conexão ela não é uma conexão. E aí, olha que interessante, Rayane, olha como é que as coisas dão volta, que essa conexão, ela talvez não esteja mais funcionando, para resgatar o termo
do Durkheim, né? Que aí a gente veria um cenário de quê? De anomia. Só que a questão é, o modelo que a gente vive, ele já é anômico para muitas pessoas, né? Para quem não tem acesso à casa, para quem não tem um emprego, para quem não consegue, mesmo com a universalização do acesso à saúde, manter suas qualidades, né, mínimas de higiene, para quem não tem saneamento básico, etc, etc, etc. Para essas pessoas, né, a colcha de retalhos da sociedade já está desfacelada há muito tempo, mas ainda assim a gente continua indo. E aí a gente tem que se perguntar por quê, né? E finalmente, isso está também não apenas conectado aos movimentos sociais, mas é quase um tópico em si mesmo, quase um tema em si mesmo, o papel da mídia, sobretudo com essa nova dinâmica de redes sociais, como isso altera o engajamento e como isso altera o funcionamento, não é, desse setor tão importante que muitas vezes, inclusive, é referido como o quarto poder, né? E aqui há uma referência clara à divisão tripartite do Estado. Então, como a mídia passa a influenciar cada vez mais as decisões e como ela consegue entrar de modo mais corriqueiro na vida das pessoas, seja via WhatsApp, seja via anúncio no Facebook, etc. Beleza? Bom, galera, dessas coisas que eu falei, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem que eu retome algum ponto? Porque agora, nessa próxima hora de aula, a gente vai partir para resolver questões. E eu estou impressionado porque o tempo deu quase certo. Vou beber mais um resto do café aqui. Beleza, diz a Rayana. Isabela falou que tá tudo certo. Quem mais? Quem mais? Não esquece de parar e começar outra gravação. Tem que fazer isso? Eu não fui instruído a fazer isso, não. Tem, pela milésima vez, é porque cada professor é diferente. É porque teve uma aula do Eide que ele foi direto. Nas 2 horas, ele fez intervalo, só que ele foi direto. E aí, o arquivo corrompeu. Ele simplesmente sumiu. Aí, Aí, para não rolar esse tipo de confusão, aí pediram para que interrompesse a gravação, né? No caso, vai ter essa aula aqui que vai ficar salva. E aí, quando começar outra, só faz a continuação, que aí não corrompe. Valeu, Laura, pela explicação. Gente, então tchau. Até daqui a pouco. Vou parar a gravação aqui. Ups. Pronto.